É isso mesmo, Vitor. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. A cada 16 horas, uma pessoa morre por homofobia no Brasil. Nos últimos 55 anos, mais de 8.000 LGBTIQ foram assassinados no país. Os dados são de um levantamento do ano passado, mas provam que o crime continua sendo. Nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento sobre a criminalização da homofobia e da transfobia. O julgamento começou em fevereiro e esta já será a 6ª sessão destinada à análise do tema. Dos 11 ministros do tribunal, 6 já votaram favoráveis de enquadrar a homofobia e a transfobia como crime de racismo. Para comentar um pouco sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o advogado Rivelino. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Prazer recebê-lo também aqui no Link Espírito Santo. Tema que está em notoriedade no momento. A gente tem discutido muito a questão da criminalização da homofobia. A gente fala de um trâmite, né, de uma discussão que está no STF já há alguns meses, desde fevereiro. E o número de pessoas que morrem todos os anos, né, pelo crime é um número também altíssimo. Os números saltam aos olhos, que é muito bem-vinda. O país precisa voltar os olhos para essa discussão, ela chega em boa hora, é preciso pacificar esse entendimento, é preciso de fato que a gente chegue a um ponto final. As pessoas precisam ser respeitadas, não obstante as suas orientações sexuais, a sua opção religiosa. A Constituição Federal fala isso, que todos são. O tema está posto na sociedade, a sociedade já deu esse passo, ela já avançou nesse sentido, né? E a gente precisa respeitar as pessoas, não obstante a raça, a cor, a orientação sexual, mesmo porque é isso que dispõe a Constituição Federal. Essa matéria está sendo discutida no STF, a maioria dos ministros já votaram nessa homofobia. E o STF discute esse assunto em decorrência da inércia do legislativo. Na verdade, nem cabe ao STF essa discussão, mesmo porque a gente pode chegar no final da discussão do STF e ter uma incógnita. Ou seja, o que o STF vai fazer? Ele vai determinar a inclusão desse crime no Código Penal, ele vai determinar, por exemplo, diante da inércia do Legislativo, que o presidente da Câmara paute esse assunto. Então, quer dizer, a gente vai precisar esperar o final desse julgamento para que a gente possa saber efetivamente o que o STF vai tomar de decisão nesse sentido. Agora, a maioria já se manifestou. Sim. Os ministros, mesmo que já tenham se manifestado, podem voltar atrás até que o julgamento termine, mas isso é muito pouco provável. Já está estabelecida e certamente vai ser o que vai prevalecer. Agora, é importante também a gente esclarecer para os nossos telespectadores, Rivelino, que essa mudança ela equipara o crime de homofobia ao crime de racismo. Na prática, o que muda no Código Penal? O Código Penal ele é da década de 40. Na década de 40 a gente não tinha a orientação sexual posta na sociedade como está posta hoje. Quer dizer, claro. Essa discussão está em absolutamente tudo. O Código Penal não previa que isso poderia acontecer, porque ele é de 1941, e aí cabe ao legislador, porque a sociedade, na verdade, ela evolui a passos largos e o legislador não consegue acompanhar. Os crimes evoluem, as formas de cometimento de crimes evoluem e o legislador não consegue acompanhar. E em alguns casos específicos, por exemplo, como nesse caso, infelizmente, o judiciário tem que intervir para, de alguma forma, proteger essas pessoas. Agora, os números são assustadores, né? Quando a gente olha os números, a gente falou agora no início da nossa entrevista, são mais de 8.000 mortes nos últimos 55 anos. Existe uma estimativa aí de 16, a cada 16 horas, uma morte de um LGBT no Brasil. É um número muito expressivo, é muito alto. São muitas pessoas que morrem simplesmente pelo fato de serem diferentes, né? Pela diversidade. Serem diferentes ou a sociedade enxergar de forma diferente. Na verdade, exatamente. Eu não acredito nem que as pessoas sejam diferentes, e sim que exista um
preconceito. Como Claro. já aconteceu o preconceito diante de tantas coisas, né? Diante de um cabelo comprido, diante Cor de de pele, uma né? E opção tantas de outras coisas. música, de Claro. cor de pele, enfim, de opção religiosa, né? Quer dizer, a sociedade, infelizmente, ela é preconceituosa e isso precisa acabar, quer Sim. dizer, especialmente nesse sentido. Eu já ouvi, inclusive, que existem deputados que não querem carregar essa bandeira, colocar esse assunto em pauta, sob pena de acharem que podem serem taxados de homossexuais porque estão colocando um tema desse na pauta. Quer dizer, isso é um absurdo. Postura né? bem machista, né? Bem Então, retrógrada. Na verdade, a gente vive num país preconceituoso, quer dizer, que tem uma visão distorcida das coisas e vale... Esse assunto já está colocado na sociedade, já está nas novelas, já está nos shoppings, já está nas faculdades e as pessoas precisam respeitar como respeitam a qualquer outra pessoa. Quer dizer, não tem diferença, não tem que haver distinção. Por exemplo, como já houve distinção entre pessoas de cor de pele diferente, né? Que hoje a gente percebe que é um absurdo e certamente esse Claro. assunto que a gente está tratando hoje, daqui a alguns anos as pessoas vão perceber que era um absurdo incalculável. A gente espera até que esses anos sejam poucos, né? Sejam Reduzidos, poucos anos, né? Para certamente. que de Certamente. forma de pensar das pessoas, né? Certamente. Ivelino, outra questão, né, que se fala muito também, e você até citou na abertura, na sua primeira resposta, é que o STF tomou a iniciativa de começar a levantar esse julgamento, né, iniciou esse julgamento pela omissão do Congresso, né? E a gente conversava até sobre isso antes da entrevista, né? O Congresso ele é formado por uma grande porcentagem da bancada evangélica, que de certa maneira evita o assunto, evita o tema, por misturar uma questão que leva, por exemplo, pode levar a vida de muitas pessoas por uma questão religiosa. E tem levado, né? Quer E tem dizer, levado. E certamente isso influencia diretamente sobre todos os assuntos que são pautados como esse assunto. Esse assunto já era para ser pautado. A sociedade, inclusive, se manifesta nesse sentido. As pessoas querem que isso seja discutido, as pessoas querem que esse assunto seja ultrapassado. Quer dizer, é inclusive uma tendência mundial, né? E o Brasil está ficando para trás e ele precisa, de fato, voltar os olhos para esse assunto e pacificar esse entendimento. Ou seja, as pessoas precisam ser respeitadas, independente da sua orientação sexual. A orientação sexual do outro, por algum motivo, precisa ser punido e ponto final, né? Vale dizer que o Código Penal, por exemplo, ele não é proibitivo, ele é descritivo, ele descreve uma conduta, se porventura a pessoa cometer algum crime, ela vai ser punida à luz do que determina a lei. Rivelino, recentemente o presidente Jair Bolsonaro fez uma declaração em um evento de uma igreja evangélica, dizendo que sentia falta de um ministro do STF declaradamente evangélico. E ele referia isso exatamente ao fato dessa votação da homofobia, da criminalização da homofobia. O que o senhor acha dessa manifestação do presidente? Uma manifestação infeliz, preconceituosa, descabida, especialmente vindo do chefe de Estado, né? Quer dizer, eu acho que o chefe de Estado ele tem que primar sempre pelo respeito, especialmente à Constituição Federal. Pelo respeito das pessoas, né? Tanto é que ela estabelece que as pessoas todas são iguais perante a lei. Então, quer dizer, é uma pena o presidente da República se manifestar nesse sentido de forma preconceituosa. E, infelizmente, a sociedade, ela tem, especialmente a brasileira, ela tem uma diversidade muito grande, né? De orientação religiosa, dificultados em decorrência da diversidade que a gente tem no nosso país. Isso é uma realidade, né? Agora, a gente precisa, como eu disse, voltar os olhos para esse assunto, que isso é inevitável. Não tem como voltar atrás, a gente não tem como não discutir esse tema e certamente vai haver, sim, a criminalização. Rivelino, só para a gente encerrar, caso seja aprovado esse pena para esse tipo A pena, de... na verdade, então, essa é uma dúvida que a gente tem, e inclusive a gente estava conversando sobre isso, assim, eu não consigo saber aonde o STF vai chegar, porque ele não pode legislar, porque ele não tem competência que eu digo de atribuição, não de ser inteligente ou não ser inteligente. Sim.
competência de atribuição. Então, verdadeiramente, eu não sei aonde o STF vai chegar com a discussão, porque ele precisa chegar num ponto de, por exemplo, estabelecer, olha, essa conduta é uma conduta criminosa e a pena para quem infringir essa regra vai ser X. Mas ele se equiparando hoje ao crime do racismo, já tem uma pena por crime do racismo. O crime do racismo já tem, existe uma pena, já está estabelecida, e eu acredito que o STF vai, mesmo sem poder, por não ter uma competência atribuída, equiparar e colocar como um crime de racismo que já está estabelecido na nossa lei. Na legislação, né, atual. Isso. Tá certo. Olha, eu quero agradecer muito ao advogado Rivelino Amaral, que hoje veio aqui ao Link Espírito Santo conversar um pouco com a gente sobre a criminalização da homofobia, um processo que está em julgamento, né, e deve ser retomado hoje lá no Supremo Tribunal Federal, e a gente espera que seja positivo, já que tantas pessoas morrem por conta de uma não ser respeitada a diferença, a diversidade, né? Certamente vai ser acolhida essa pretensão, que é uma pretensão da sociedade. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, Rivelino Amaral, que foi o nosso convidado de hoje, aqui na entrevista exclusiva do Link Espírito Santo. Vitor, eu volto com você aí no estúdio.